pessoal, aqui é o Matheus Lobo e essa é mais uma edição do nosso OnigiriCast. Desta vez a gente tá aqui para falar sobre Pokémon GO, que é a hype desse mês de julho. E estão aqui comigo Vitor Porto, do canal Eu Sou Eu. Só tô esperando ter um evento do Mewtwo lá na Paulista e ter o maior arrastão da história do Brasil. Nada além da verdade. E Jesus. Não precisa nem esperar, Porto, porque já estão havendo vários Bulbasaltos. Lembrando que você pode baixar este podcast baixando a versão MP3 que está na descrição deste vídeo. Inclusive, eu não sei se esse recado que eu vou deixar agora vai chegar a tempo para vocês, mas nesse sábado, dia 16, eu vou estar lá no Sana, às 11 da manhã, na sala temática de Pokémon, num painel sobre Pokémon GO, conversando aí com a galera, né, tendo esse bate-papo. Então, quem estiver em Fortaleza e quiser acompanhar isso daí, é só dar uma passada lá no Sana, beleza? Galera, Pokémon GO lançou no começo desse mês, mas não foi um lançamento mundial, né? A gente aqui do Brasil tá tendo que recorrer a métodos alternativos para poder jogar, o servidor fica caindo direto, mas mesmo assim, a galera tá indo ao delírio por conta do jogo. Então eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre esse fanatismo, ou diria, a volta da febre Pokémon. Então, acho que o fator nostalgia é um dos principais motivos de trazer essa febre de Pokémon de novo. Muita gente, quando assistiu Pokémon 10, 12 anos, nunca, na verdade, jogou um jogo de Pokémon. Mas, hoje em dia, todo mundo tem um smartphone e a proposta do jogo é bem inovadora, bem divertida, assim, para várias pessoas. Não só aquelas pessoas que curtem o anime de Pokémon ou os jogos, né? Mas também para o usuário do dia a dia. Eu acho que a possibilidade, né, que o jogo proporciona de poder integrar mundo real e virtual juntos é muito boa. Eu tava até conversando um pouquinho antes com o Matheus, a gente acha que a ideia, apesar de ainda não estar sendo tão bem executada, mas ela foi tão inovadora que a ideia se vendeu por si. Não é à toa que a ação da Nintendo aí subiu, foi o maior aumento desde o lançamento do Nintendinho, há mais de 30 anos atrás, então tipo, cara, tá um hype absurdo esse jogo. A Nintendo foi salva só por causa de Pokémon GO, basicamente. E com certeza eles não esperavam. Cara, assim, eu não vou exagerar dizer que a Nintendo foi salvo, porque é aquele meme lá do Nintendo is Doomed, que todo Nintendo mundo fala, né? Exato. Que não tem nada a ver, porque ela tem muito dinheiro ainda em caixa. É porque esse aumento das ações significou um aumento de 7,5 bilhões de dólares de valor, sabe? Então, foi muito para um joguinho de smartphone que muita gente tava duvidosa se ia dar certo ou não. Então, só para complementar, Matheus, eu não quero também muito entrar em detalhes sobre essa questão da Nintendo, mas a gente sabe que a Nintendo é uma empresa muito conservadora, né? Tiveram só 4 presidentes durante toda a sua existência, aí de quase 100 anos, ou de mais de 100 anos, se eu não me engano. E eles basicamente só investem nas mesmas franquias, né? Pokémon, Zelda e alguns outros. E mesmo assim, investem daquele jeito. E a primeira vez que eles vão para uma alternativa um pouco mais... Por mais que ainda seja Pokémon, mas a primeira vez que eles vão para uma coisa um pouco mais revolucionária, que é os celulares, que muita gente a princípio criticou. E olha o que gerou tudo isso, só deles irem para uma alternativa diferente, mesmo sendo um produto que eles já têm. Então, a empresa ainda tem muito a crescer, não só com o Pokémon GO, mas com outras coisas que eles podem inovar ainda. Assim, Porto, só pra complementar aqui, não seria a primeira investida da Nintendo no mundo dos smartphones. Inclusive, eles têm um aplicativo recente, que é o Miitomo, que eles usam os Mis, né, do Nintendo Wii, Nintendo Wii U, e que fez até um certo sucesso, mas não chega nem perto de se comparar com o Pokémon GO. Além de outros aplicativos... que eles estavam lançando já antes, né? Como o Pokémon TV, o Pokémon Jackbox, uns apps aí que estavam saindo para smartphone. O Shuffle também, Matheus. Enfim, eles estavam com algumas investidas de smartphone, mas foi até bom tu ter citado o Pokémon Shuffle, Jesus, porque o Shuffle é Pokémon e não fez tanto sucesso quanto o Pokémon GO, entendeu? O Pokémon Trozei, que é basicamente a mesma coisa que o Shuffle, porém no 3DS e pago, se deu muito melhor do que a investida free-to-play, que foi o Pokémon Shuffle. Então, era até capaz da empresa ter ficado com o pé atrás por causa do investimento, que não deu tanto certo. Assim, não deu tanto, vendeu, mas não vendeu tanto. Mas Pokémon GO, desde o primeiro trailer, surgiu um hype gigante, né? Todo mundo entrando naquele hype train da Nintendo. E quando lançou, o hype se tornou verdade, né? Eu vi várias pessoas aqui, até mesmo da minha faculdade, que
nunca jogaram Pokémon na vida lá, com um programa jogando e tal. Cara, sabe o que foi que me impressionou mais? É que eu já tava esperando que tivesse esse hype do caralho, desde o anúncio e tal, e que fosse aumentando o hype à medida que tivesse mais perto do lançamento. Só que eu até comentei isso com o Porto em off, que o que eu imaginei que ia acontecer era o seguinte: Pokémon GO lançou, ia ter um bocado de gente tacando o pau. Porque não tava igual ao trailer e tudo mais, porque querendo ou não, tem uma galera que parece que não raciocina muito assim, e acha que o jogo ia ser igual ao trailer, e a gente sabe que não ia, porque a gente não tem condições tecnológicas pra isso no momento. Mas muita gente fantasiou com aquilo e meio que casou com aquela ideia, Cara, né? foi uma coisa que eu falei desde que eu vi aquele trailer. Galera, calma, não vai ser isso. Ai, Jesus, tem muito hate, é claro que vai, a Nintendo, né? Cara, não vai ser tudo isso. A gente não tem tecnologia pra isso. Pokémons não são reais. E mesmo com os gráficos do jeito completamente diferente e da batalha não ser exatamente o que eles estavam esperando. Mas isso daí eu até falei também com o Porto, né? Que é aquela questão da ideia que foi vendida. O sistema que tem, né, as mecânicas de jogo, elas podem não ser as melhores, mas elas são boas o suficiente, ou pelo menos razoáveis, né, o suficiente para deixar com que você tenha uma experiência de jogo, uma aventura interessante. Já saiu tanta notícia bizarra porque a galera tá se divertindo, eles realmente estão saindo numa jornada, sabe? Teve 2 mulheres lá na Nova Zelândia que elas alugaram um caiaque, foram até o porto de uma cidade e remaram por 30 minutos até chegar num ponto do mar onde tinha um ginásio. Mano, quem vai pôr um ginásio muito no meio do mar? A Niantic. Não, então, mas começa por aí, né? Tipo, os nerds já quase não tomam sol, já estão saindo todo mundo de protetor solar, de boné, de óculos escuro, e ainda vão fazer um bagulho no meio do mar. Mas aí é que tá, Porta. Eu conheço várias pessoas assim que são otakus e tal, e estão jogando o jogo, e essas pessoas, tipo assim, 50% tá saindo realmente e 50% não tá. Tipo, tá aproveitando ali aquelas coisinhas pertas e tal, pá. Agora, a maioria das pessoas que eu conheço casuais, assim, que não jogam muitos jogos, mas que estão jogando Pokémon GO, cara, elas vão, tipo, fazem de tudo pra chegar nos lugares, assim, mais inusitados, conseguirem pegar os Pokéstops ou até tentarem desafiar lá os ginásios e tal. Lá na UF, por exemplo, tinham vários Pokéstops e ginásios, então tava badalada a faculdade lá. Não, já tem vários vídeos pela internet. No Central Park tinha um monte de gente, tipo, num ponto lá com o celular, e passava gente falando, mano, que porra que tá acontecendo? Velho, imagina daqui a um tempo isso aí. É porque eu imagino que é o seguinte: tem o jogo antigo, né, da Niantic, enfim, que é o Ingress. Também é pra smartphone e tudo. E ele foi o precursor desses jogos aí com realidade aumentada no estilo de Pokémon GO. Então foi por isso que a Nintendo escolheu fazer a parceria com essa empresa, né, porque ela já tinha experiência com esse Ingress. E a diferença entre o Ingress e o Pokémon GO é que, na minha opinião, pelo que eu vi dos 2 jogos e tudo, o Ingress é um negócio mais coletivo, enquanto o Pokémon GO pode ser tanto individual quanto coletivo, sabe? Fora também que tem o poder da franquia, né? Nossa, Sim, total. tem o poder da franquia. O que eu tô querendo dizer é que, no caso de Pokémon, ele tem um atrativo de, se você não quiser jogar com outras pessoas, você pode jogar na sua e o jogo ainda vai ser divertido. Sim. Diferente do Ingress, que se você for tentar jogar sozinho, não fica tão legal, fica beira o impossível, sabe? Ah, eu quero completar Pokédex, ou então eu quero colocar um objetivo pessoal de ter 8 ginásios na minha cidade, no meu domínio, entendeu? Você pode fazer essas coisas com o Pokémon GO, do mesmo jeito que, apesar da gente ainda não ter recursos de troca, de batalha e tudo mais, você também pode se juntar com outras pessoas para capturar Pokémon mais facilmente, conquistar ginásio mais facilmente, essas coisas. Essas funções que tu falou de não ter troca, de não poder batalhar, foram um dos motivos que eu não gostei muito do jogo, que eu achei um jogo um pouco inferior e passável. Porém, eu espero que, se essas funções forem implementadas, a minha visão do jogo pode e provavelmente irá mudar, porque era uma das coisas que eu tava muito hypada no jogo, então eu queria muito poder batalhar com outras pessoas aleatórias assim no meio da rua e tal.
E quando chegou o jogo não tinha nenhuma dessas funções. Fiquei meio triste, papapá e tal. Mas a empresa pode muito bem adicionar isso no futuro do jogo. Não só no futuro, como recentemente saiu uma notícia de que é provável que na próxima atualização eles já coloquem as trocas, pelo menos, viu? E além disso, também disseram que é provável que a gente veja novas funções nas Pokéstops. Elas não seriam só do jeito que são no momento, sabe? Então eles estão cogitando colocar coisinhas novas por lá. Eu já tô vendo quando vai sair a primeira notícia de pessoas saem na mão por causa de Pokémon GO, por causa de duelos de Pokémon, o cara vai sair na mão, briga e tal, eu já tô até vendo. Cara, já teve um rapaz que foi esfaqueado nos Estados Unidos. Meu Deus. Que roubaram o né? iPhone dele. Aí sabe-se lá se estavam querendo roubar os Pokémon só o celular, né? É só o pessoal se aproveitando mesmo que o Pokémon GO mostra pra você o Pokéstop e também pra qualquer outra pessoa. Então, tava tendo muitos casos lá nos Estados Unidos, onde algumas pessoas estavam botando tipo lure lá em um dos Pokéstops, alguma coisa do tipo. Que pra quem não sabe é pra atrair mais Pokémons pra aquela região durante 30 minutos. Pois é. E o que acontece é que, obviamente, as pessoas iam lá capturar seus Pokémons com o smartphone na mão. O que acontece? Bulbasalto neles, porra! Foram mais de 5 pessoas que foram assaltadas dessa maneira. Pegaram os caras, mas mais de 5 pessoas foram assaltadas dessa maneira. E a tendência é que essas notícias apareçam aí por todo o mundo e a galera comece a adotar também em outros países, né? Eu não duvido nada aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Daqui a pouco os traficantes lá estão usando as mesmas coisas pra roubar. Mas também usaram isso daí pro bem. Teve uma cafeteria que fez o seguinte: eles pegaram, colocaram internet lá liberada, vão colocar também pontos para você recarregar o celular e estão usando o Lure diariamente para atrair mais clientes para a cafeteria, que eles vão lá capturar Pokémon e tal e consumir algum produto. Boa ideia, gente. Eu tava até vendo lá as teorias da conspiração que diziam que o Pokémon GO tava com várias parcerias para aumentar o número de pessoas que vão a certos pontos, tipo, como a gente tinha falado antes, né? Tinha muitas igrejas que eram Pokéstop, tinham vários centros comerciais que eram Pokéstop, até esse pessoal da cafeteria usando a Lure para atrair mais clientes e tal. Então a galera tava dizendo que era tudo um plano bolado com a Nintendo, envolvendo até governo e tal. Ai, isso, pô. Cara, mas eu tenho um negócio pra falar sobre isso. Na verdade, mais de uma coisa. Primeiro, antes de Pokémon GO ser lançado, quando ele foi anunciado, como eu trabalho com marketing, a primeira coisa que veio à minha mente foi: cara, imagina o que a Nintendo pode fazer, tipo, sei lá, parceria com um shopping, ou então com uma loja. E aí eles colocam um Pokémon Shine naquela loja durante X dias, entendeu? A loja paga um valor aí pra Nintendo. É uma forma de merchandising, entendeu? Sim. A gente não tem um Facebook com anúncios, por exemplo, então seria a mesma coisa. E além disso, tem também um motivo para essas Pokéstops estarem aparecendo nesses cantos específicos, né? Para quem não sabe, a Niantic, que é uma empresa que foi fundada basicamente a partir do Google, né? Porque a galera que trabalhava lá trabalhava no Google Maps, e eles usam muito dos recursos do Google para poder fazer o mapa do jogo. Então, certos pontos com relevância maior dentro dos mapas, como igrejas, praças, monumentos turísticos, vão ser usados como Pokéstops automaticamente para facilitar o trabalho de programação, para onde você decide, né, que tem cada Pokéstop. Só que também tem outra coisa, inclusive que está gerando algumas reclamações de uma parte do público. Como eu falei antes, a Niantic ela é criadora do Ingress. E o Ingress usa esse mesmo sistema que tem as Pokéstops, vamos dizer assim, lá no jogo, que tem outro nome, né? São os portais. E muitos desses portais foram marcados pelos jogadores. Só que já tem 4 anos que o Ingress está funcionando. Então, são 4 anos de pessoas marcando os portais e tudo mais. E nem todos passam por uma supervisão. Aí o que acontece é que a gente tem pontos específicos que foram carregados do Ingress pro Pokémon GO para facilitar o trabalho de programação e de marcação de todas essas Pokéstops. Então tem muito canto que é um portal no Ingress
e uma Pokéstop no Pokémon GO. Por isso que a gente vê umas coisas que são meio sem sentido pra um jogo que tem um público que também é infantil, né? Inclusive, parece que tinham cemitérios aí no meio do negócio, sabe? Uns memoriais, umas coisas assim que... Ah, cara, tudo bem, tem Pokémons fantasma também, né? A gente tem que capturar uns Gashes, Hunter. Mas fica meio pesado pra criança, né? Ir pra um canto desse. Matheus, convenhamos, a gente sabe que não é criança que tá jogando isso. Não é criança. Eu acho que, sei lá... Só cara de 25 pra cima. Cara, 20 pra cima. falando sério. Adolescente tem, mas, digamos assim, criança mesmo, 10 anos... Eu acho que vai ser menos que 10% do público, cara. Eu acho que também. Se eu tivesse os dados, assim, pra os dados da Niantic mesmo, pra comprovar essa minha afirmação, eu tenho certeza que seria menos que 10%. Mas de qualquer forma, o jogo lançou em apenas alguns países, não foi à toa, né? O pessoal disse que primeiro isso é um teste de servidor, ou então implementando as funções básicas do jogo para ver como é que se sai, e depois, quando for realmente fazer o lançamento mundial, eles já devem implementar mais coisas. Ou os caras fizeram isso pra ganhar uma puta grana e vender a empresa. Foi difícil eles venderem a empresa. Não, eu tô zoando, mas imagina, tipo, pegadinha do malandro, vender uma empresa por 7 bilhões a mais. Cara, vender a empresa... Nossa. Não, seria loucura, mas... Seria a pior coisa que eles já fizeram na vida deles. Tipo... Pra empresa, não pra eles. Seria a morte da empresa. Eu acho que não, porque... Tipo, se eles estão ganhando tanto dinheiro agora, por que eles venderiam a empresa agora? Eles poderiam gerar muito mais lucro e depois vender a empresa por, tipo, 3 vezes o que tá valendo hoje. Não, lógico, eu tô só enchendo o saco. Mas tá. Seria, tipo, loucura. Vamos falar agora um pouco, então, das bizarrices, porque apesar do jogo ter sido lançado há pouco tempo, ele já deu muita notícia bizarra, e eu quero começar falando de uma que foi de um cara, no trabalho de parto da esposa, que ele capturou um Pidgey enquanto a esposa dele estava tendo um filho. Ai, então, Deus do céu. Cara, muito aleatório. Ai, tem galera que fica postando lá as imagens, tipo, Magikarp na frigideira, ou então o Diglett lá na calça do cara, né? Bem sugestivo. Um ratatá do lado de um rato morto. A galera disse que tem a moda agora de Pokémon GO Nudes. Eu olhei assim, o caralho, o que tá fazendo. Puta merda. Mas também tem gente que tirou umas fotos criativas. Eu vi um cara que tirou uma foto do lado de um Nidorino, fazendo pose. Vi também gente que tava usando o poder da tecnologia, né, pra aproveitar o jogo. Teve um cara que colocou o celular dele num drone, fez com que o celular pudesse ser controlado pelo notebook e ficou capturando Pokémon pela vizinhança. Vi isso aí. Mas haja tecnologia também, né? Isso aqui não se aplica muito ao Brasil, né? Não é todo mundo que tem um drone. Agora lá fora, os drones já estão muito mais populares. Tipo, tem drone por $30, $50. Então é mais fácil deles fazerem isso, mas... Mas haja vontade também de querer pegar Pokémon e não querer sair de casa também. É o que eu te falei, cara. É o que eu te falei. Os nerds sempre vão achar um jeito de ficar em casa e fazer essas coisas, sabe? Eu vi uma foto que postaram lá. Antes de Pokémon GO e depois de Pokémon GO. Um cara com uma perna fininha e branca e depois uma perna super morena e gigante. Galera fica lotadão. Mas, cara, isso daí tá até estimulando o empreendedorismo nas pessoas. Criaram um negócio chamado Pokémon Uber. Sim. Consiste em você fazer uma viagem por uma rota específica cheia de Pokéstops e ginásios, com um cara sendo seu motorista por 2 horas, valendo $30 por pessoa. E além disso, ainda tem um Wi-Fi no carro. Pois é, a galera sabe muito bem investir quando o negócio tá dando certo, né? Cara, quando eu vi essa notícia do Uber Pokémon hoje cedo, eu fiquei, caramba, isso vai abrir muitas portas pra galera investir em todo tipo de coisa. Por exemplo, teve lá o caso do café, né, também. Eu tô vendo já, assim, no Brasil... A galera fazendo assim na praia, uns mini Pokéstop lá, com internet, com carregador e tudo. Com aquele bagulho de chamar Pokémon. Cara, tá certo. Cara, se eu tivesse, por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde está bombando mais no momento, porque o jogo já saiu, eu faria muito isso pro meu comércio, cara. Taca lá um lure, vai atrair pessoa, vai atrair possíveis consumidores, vai ser da hora. Daqui a pouco vai ter protesto de taxista não contra o Uber, contra o Pokémon GO. Pokémon GO.
Porque a galera agora tá pegando os Pokémon Uber, olha aí. Puta merda. Tem que tal da vida. E, cara, além disso, teve um homem que a casa dele foi transformada num ginásio, porque há 40 anos atrás ela era uma igreja. E aí os dados meio que constavam no mapa. Aí a galera tá se reunindo, tipo, na frente da casa dele, em diversos horários do dia, da noite, da madrugada. E ele até ficou com medo da polícia pensar que tava tendo comércio de drogas, sabe, por lá, porque a galera chegava, passava 5 minutos e ia embora. Nossa. Aí tem até uma foto que ele mostrou depois, que a galera percebeu que bastava ficar do outro lado da rua, onde tinha uns banquinhos sentados para poder pegar o ginásio da casa dele. E uma igreja batista lá nos Estados Unidos, que é conhecida por ser super homofóbica, virou um ginásio, e aí chegou uma pessoa e conquistou o ginásio com uma Clefairy. Não vejo muito o que tem de baixo com Clefairy. Não, porque é tipo Pokémon fada, rosa, entendeu? Né? Sinceramente, não vejo motivo. O problema é que a igreja notou que isso aconteceu e ficou dizendo que era coisa do demônio. Normal, mas a igreja adora. Já tô vendo os caras lá no meio da missa, de repente entra um monte de gente celular na mão. Ei, posso pegar um Pokémon aqui sem interromper, seu padre, por favor? Em nome de Jesus. Aí o cara vai lá e captura. Os caras querendo filmar a missa, mas na verdade estão capturando Pokémon. Ai, não. Teve também aquele negócio da delegacia, né? Que não sei, eu não lembro onde foi, mas que começou a chegar um monte de gente na delegacia. Foi. A galera tava indo na delegacia lá da Austrália pra pegar um Sandshrew. E também porque era um Pokéstop. Aí a delegacia teve que emitir um comunicado dizendo pra eles não entrarem e tudo mais, que dava pra pegar só chegando perto. Enfim, pra ter cuidado também, olhar pros lados antes de atravessar a rua. E outra da delegacia, agora eu acho que dos Estados Unidos, também fez isso, dizendo pra galera não fazer do trânsito, porque tem um pessoal que tá jogando quando tá voltando do trabalho, dentro do carro mesmo. Teve até um cara que falou que ficou com vontade de entrar na contramão pra pegar um Scyther que ele viu no Highway. Meu Deus. Só que... Perigoso demais. Pokémon GO tá ficando perigoso, cara. Pokémon GO vai transformar o mundo no GTA. Mas tem um cara que ele conseguiu fazer um negócio que realmente ninguém esperava. Ele é um soldado americano lutando contra o ISIS e ele tava lá no meio da guerra jogando Pokémon GO. Aí é de tirar o chapéu, porque o cara desistiu da batalha real pra batalhar no mundo virtual. Imagina só, tem um Voltorb dentro da base da Isis, aí o cara usa Self-Destruct. Fodeu. Caralho. Porra, Jesus. E apareceu um ginásio na Casa Branca. Eu vi que tinha um monte de gente na porta e os seguranças ficaram desesperados falando o que tá acontecendo. Mano, que absurdo. Inclusive agora, o Pokémon que tava no ginásio é Murica e o Pokémon era um Pidgeotto. É o Pidgeot. E agora, né? Porque antes era um Blastoise. Quando começou, né? Quando apareceu, tinha um Blastoise lá. Aí até perguntaram pro Obama no Twitter se o Blastoise era dele. Não, e olha que o jogo acabou de ser lançado, o cara já tem um Blastoise e tá forte pra caralho. Imagina daqui a algum tempo. Vai estar lá, tipo, você vai chegar lá, vai ter, tipo, 6 Pokémons lendários no level máximo pra você batalhar. Eu não sei bem ainda como funciona essa parada dos níveis, até porque quando tinha um trailer lá, a gente viu que no trailer era levels, né? Tinham levels dos Pokémons. Mas agora tem o CP, que é tipo como se fosse um custo. Quanto maior, mais forte ele é, aparentemente. Mas se o Matheus souber e puder dar melhor essa informação pra gente, eu agradeço. Cara, basicamente, tem uns itens lá que tu vai usar pra poder fazer a evolução do Pokémon, e o treinador também passa de nível de acordo com as capturas que tu vai fazendo e tal. Então, quanto maior for o nível do teu treinador, mais raros vão ser os Pokémons que tu vai achar, e fortes, enfim, essas coisas, sabe? Então tu meio que é obrigado a ficar capturando várias vezes o Pokémon da mesma espécie pra poder conseguir aquele item que é necessário pra fazer o Pokémon evoluir. Entendi. É mais ou menos assim que funciona. E, obviamente, né, a captura é um negócio bem fácil, você só tem que jogar a Pokébola, depois que você pega o jeito fica fácil. Eu fui jogar lá na casa do Vitor, aí o Vitor ficou tentando, eu acho que ele gastou umas 5 Pokébolas e não conseguiu capturar o Charmander. Aí eu peguei de primeira, eu nunca tinha jogado. Calma aí, círculozinho, acho que é agora. Aí peguei, joguei e consegui capturar. E você perde a Pokébola depois que você joga e não captura? Perde. Claro. Mas eu acho que é o inicial, então... Como foi no inicial, eu não vi ele perdendo. Mas depois você perde.
Depois deve perder, Porto, porque eles vendem uma moedinha lá e essa moedinha tu usa pra comprar itens como Pokébola. E, inclusive, se tu acabar, né, as Pokébolas, tu tem que ir lá na Pokéstop e pegar mais Pokébolas. Então, dá pra tu ficar jogando de graça, mas nem sempre tu vai ter como pegar Pokébola no Pokéstop e tudo mais, né, e aí tu vai ter que comprar com dinheiro. Eu ouvi dizer que tem itens que podem custar até $60. Eu falei, caralho. Sim, é a moedinha, né? Então, tem o menor valor, que custa bem pouco, tipo $1, $5. É uns 3 e pouco. Tem até $90, $60. Pois é porque, basicamente, tu compra 100 moedinhas por 3 e pouco. Aí, tu com 100 moedinhas, tu compra pouca coisa, sabe? Mas eu acho que dá pra jogar de boa, tu gastando, sei lá, 3 e pouco, assim, no mês. Foi como eu falei pro Vitor, cara, se o jogo realmente for divertido, eu acho que vale a pena você gastar um pouco com ele, porque se fosse um jogo pago, de, sei lá, 3DS, enfim, qualquer outro videogame, tu ia gastar uns R$150 comprando o jogo, R$200. Se tu gastar, sei lá, R$15 no mês, eu acho que não tem tanto problema. Isso se tu precisar realmente gastar, né? Essa forma que o jogo sobrevive, né? Porque tem um core bem pequeno de, sei lá, cerca de 7 ou 10%, que é a galera que vai gastar dinheiro com o jogo, né? Principalmente esses jogos free to play. Tem aquela galera que vai gastar $50, $60, isso por semana, cara. Porque é aquela galera que realmente quer jogar muito aquele jogo, quer ser o melhor dos melhores, né? Quer capturar todos os Pokémons, então essa galera provavelmente vai gastar dinheiro. Agora, se você não quer gastar dinheiro, mas quer aproveitar o jogo, é tranquilo, você pode ir lá passar no Pokéstop de vez em quando, pegar suas Pokébolas e jogar o jogo de boa, sem gastar muito com dinheiro. Tem até como você comprar, tipo, 20 Pokébolas por um valor bem baixo, tipo 3 ou 4 reais. E assim, é um valor irrisório praticamente e te deixa jogando por bastante tempo. Mas tem os itens mais caros, como os Lucky Eggs, né, que podem ter qualquer Pokémon dentro, ou então até os Incêncio e Lures, que servem para atrair mais Pokémons, que vão ser um pouco mais caros, vão custar um pouco mais de moeda. Aí fica ao seu critério, se você gasta um pouco de dinheiro com o jogo ou não. Mas dá pra jogar de boa. Então, galera, considerações finais sobre Pokémon GO. Então, apesar do jogo estar bem hypado agora, mas eu acho que ele ainda tem bastante futuro, ele é bem promissor, né? Que nem eu tava conversando com o Matheus em off, é um jogo que tem uma ideia excelente para uma tecnologia que vai estar adequada com essa ideia daqui a uns 5, 6 anos. Então, eu acho que tem futuro, e com as melhorias que vão ser implementadas ao longo aí depois do lançamento do jogo, eu acho que o jogo tem tudo para fazer bastante sucesso, já mais do que já tá fazendo. Como o Porto falou, também acho que o jogo tem um futuro promissor se eles conseguirem manter o hype, continuarem a trazer coisas novas e que atraem cada vez mais pessoas ou mais treinadores, como você preferir falar. Porque o Pokémon GO, pra mim, parece ser um jogo que tem uma longevidade grande. Então eles necessitam manter o jogo bem atualizado, liberando mais Pokémons da segunda, terceira, quarta, quinta geração, mas isso a gente só vai ver no futuro, né? Só uma coisa, só tem Pokémon da primeira 150. geração, né? 151, né, no caso. Eu tinha quase certeza que era isso, porque eu só vi Pokémon da primeira geração, mas preciso confirmar. Tá. Quando ampliarem esse horizonte de Pokémons, com certeza vai trazer um público bem maior. Até porque é uma maneira de eles deixarem o jogo vivo por muito tempo, né? Eles têm atualmente 7 gerações e, cara, se eles lançarem, tipo, uma geração por ano, você já tem 7 anos de jogo. No mínimo. E com esses 7 anos de jogo, com certeza vão liberar mais e mais gerações. E só uma coisa. Pode esperar que outras empresas vão lançar jogos semelhantes, viu? Com certeza. Claro. Sucesso, cara, se fez sucesso, vai ser copiado. A mesma coisa que estava acontecendo com o Overwatch ultimamente. Fez muito sucesso, as empresas já começaram a copiar. Sim, com certeza. É questão de tempo, sei lá. Se eles fizerem algo similar com Digimon, também daria certo. Eu concordo com isso que vocês dois falaram, inclusive tem tudo que a Nintendo já tinha deixado de antemão durante a E3 pra gente, que sim, vamos ver novos Pokémons em Pokémon GO, eles serão adicionados no futuro, assim como esses recursos que a gente mencionou durante o cast, e além disso eles estão planejando melhorar a qualidade da realidade aumentada dentro do jogo, então é algo que não vai ficar sempre daquele jeito, a intenção é progredir, sem contar com uma compatibilidade que a gente vai ver entre Pokémon GO e Pokémon Sun e Moon depois do lançamento. Então é algo que provavelmente só vai começar a funcionar
em 2017. Cara, eu realmente tô esperando que esse jogo consiga ser uma revolução para esse gênero novo, né? Que são esses jogos de realidade aumentada nos smartphones. Eu acho que tem muito futuro para isso, a tecnologia vai ficar melhor. Parece que eles também estão planejando colocar em outros dispositivos que usem realidade aumentada, tipo o Google Glass da vida, um HoloLens da Microsoft, quando esses daí estiverem disponíveis no mercado. Então é algo que provavelmente vai fazer parte do nosso cotidiano num futuro não tão distante assim, né? E vale lembrar que, no momento, o Pokémon GO já superou o número de buscas por porn nos Estados Unidos. É verdade. Tá mais por lá que porn. É revolucionário, cara. Você sabe que veio pra ficar. Eu acho que é a primeira vez que aconteceu isso na história, assim, da internet. É que o mesmo público que tá indo atrás de Pokémon GO é o mesmo de procura de porn, né? Ah, claro. A gente entrou numa nova era, cara. Foi uma transcendência aqui, Pokémon GO. E, sinceramente, ele já tá sendo mais usado que o Tinder no Android, que o Twitter, enfim, que vários aplicativos. E eu achei bem legal a dinâmica de você escolher equipes, que nem no Ingress. Só que aqui em Pokémon GO a gente tem 3, né? Cada uma com uma característica específica. E a galera já tá aí brigando entre si, né? Nas equipes. É um negócio bem legal, mas eu acho que a gente pode falar em, sei lá, um outro podcast pra quando o jogo lançar. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso papo sobre Pokémon GO. A gente quer saber o que é que vocês estão achando do jogo, se vocês estão conseguindo jogar, né? Então deixem seus comentários aqui embaixo. Foi muito bom também esse tempo com vocês, Jesus, Porto. Foi legal conversar aqui sobre esse tema. E a gente se vê numa próxima edição do OnigriCast. É isso aí, falou. Falou, galera, e não se esqueçam. Pokémon não são reais. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Então, o Diglett lá na crotch do cara... Porque... Não, crotch não, né, porra? Ou então o Diglett lá na cintura... Cintura? Como é que eu posso dizer sem ser no pau do cara? No pau do cara. Dentro da calça do cara. Tá, instrumento, cara. Ah, tá.